Paulo orientou Timóteo para que ele tivesse cuidado com a doutrina, que Timóteo não se intimidasse com os falsos pregadores que surgiam naquela época, mas que ele continuasse a pregar a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus, e não se intimidasse, mas que continuasse a pregar a verdade. Quem é da verdade, fala a verdade, vive na verdade. Então veja o que está escrito: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, milites por ela, lute por ela, batalhe por ela. E Paulo depois acrescenta duas coisas. Primeiro o quê? Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando o quê? A fé e a boa consciência, fizeram o quê? Naufrágio na fé. Quer dizer, naufragaram. Paulo fala aqui dos náufragos da fé. Uma pessoa não naufraga na fé de um dia para o outro. Talvez alguns que aqui estejam no processo de afundamento, de naufrágio. Ainda não naufragaram, mas as águas têm entrado dentro de você, pouco a pouco, quase que imperceptível. Uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã. Se você observar, você vai conseguir ver se dentro de você existe alguma coisa que esteja sujando ou tentando tirar de você a boa consciência da fé. Então, a orientação de Paulo para Timóteo é que ele conservasse a fé. A fé que muitos perderam nos últimos momentos de vida de Paulo. As palavras dele foram: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, ele passou por lutas, ele foi apedrejado, ele foi injustiçado, ele foi preso várias vezes, sofreu horrores. E quando ele diz assim, eu combati o bom combate, é o bom combate da fé. É o combate que nós temos dia após dia pela nossa sobrevivência espiritual. Porque numa guerra, os soldados têm que batalhar pela própria vida, é vida ou morte. Ou eles lutam ou morrem. Então nessa batalha espiritual, nós estamos numa guerra pela nossa alma, pela nossa salvação. E vem, os inimigos vêm de todos os lados. O diabo vem e as suas armas vêm contra, ele usa as suas armas contra nós. Os maus pensamentos, o medo, as dúvidas, os sentimentos. O diabo vem a todo momento, as tentações, os pensamentos que ele joga na nossa cabeça. É uma guerra. Nós estamos em meio a uma guerra, uma batalha espiritual. Então Paulo, quando fala, eu combati o bom combate, olha, eu lutei, guardei a minha fé, eu terminei a minha carreira, agora o que está reservado para mim é a coroa da vida. Então o aconselho dele a Timóteo é que Timóteo conservasse a fé, porque os que naufragaram primeiro porque deixaram de viver a fé, e segundo, deixaram o quê? A boa consciência. Quando a pessoa tem oportunidade para fazer algo que é errado, mas a boa consciência dela diz, não faça isso, e por ter boa consciência ela não faz. Mas se não tem boa consciência, tanto faz para a pessoa, porque ela não se importa, ela vai fazer aquilo ali e não vai se sentir cobrada pela consciência. Por quê? Porque a sua consciência é má, corrompida, estragada. Ou seja, ela perdeu essa boa consciência. Muitos naufragaram na fé por conta disso. E Paulo fala depois com Timóteo, dizendo assim, entre esses, quer dizer, entre os que naufragaram na fé, foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esses dois homens aqui, na época de Paulo, estavam na igreja. Esse Alexandre era um empresário, tinha uma boa condição econômica,
E esse Himeneu também, estava na igreja, era uma espécie de um líder, mas ele começou a discordar, os dois começaram a discordar dos ensinamentos de Paulo, começaram a discordar da ressurreição. Eles diziam para as pessoas que não ia haver ressurreição mais, os corpos não iam ressuscitar, porque os ensinamentos de Jesus e que os apóstolos pregavam é sobre a ressurreição, que os mortos em Cristo iriam ressuscitar, o corpo iria ressuscitar. Vai haver ressurreição, sim. A ressurreição, quando nós ressuscitar, os que estiverem mortos ressuscitarem, vão receber um corpo glorificado. Mas eles negavam essa ressurreição e passaram a pregar para o povo que não ia acontecer nada disso, e outras doutrinas erradas. E as pessoas que davam ouvidos a esses homens, Paulo tentou convertê-los do erro, tentou salvá-los. Chegou um momento que Paulo viu que não tinha mais jeito. Então o que ele fez? Paulo disse: entreguei a Satanás. Quando ele fala entreguei a Satanás, eu acredito que ele não tenha dito: olha, Satanás, pega para você. Eu não acredito que seja assim, mas eu acredito que Paulo tenha feito o seguinte: já que eles não querem ouvir a Deus, então que fiquem logo, eu não vou fazer mais nada, porque eles não querem ouvir, não querem, então faça a vontade do diabo. Deixou a mercê de Satanás, já que eles queriam fazer a vontade do diabo. Nós temos que tomar muito cuidado, e eu aconselho que cada um de vocês não se apoiem em tempo de igreja e nem título, mas que, pelo amor de Deus, olhem para a sua condição espiritual, e se tiver alguma coisa, fale com Deus e não deixe nada atrapalhar o seu relacionamento com Ele. A salvação é muito cara. Cuidado para você não perder a sua coroa. Vigia, cuida do que Deus te deu. O preço foi muito alto.